Boa tarde, Camila. Iniciar a gravação. Pode iniciar, Suzana. Tá certo, Yasmin, muito obrigada. De Boa nada, eu que tarde. agradeço. Boa tarde, pessoal. Muito bem-vindos. É um prazer para mim estar aqui e poder contribuir com essa discussão, falar um pouquinho para vocês dessa série que foi muito bacana, né? Todo mundo gostou, eu também gostei. Mas como um filme, ele tem uma liberdade poética, né? Liberdade poética de falar um pouquinho de verdade, um pouquinho de ficção, né? E tem bastante coisa de ficção nessa série, só que as pessoas pensam que é um relato fiel, totalmente fiel, do acidente de Chernobyl. E não é exatamente assim, né? Então, essa série, ela é baseada num livro que se chama Vozes de Chernobyl, que é uma coletânea de entrevistas dos sobreviventes do acidente, feito pela Svetlana Alexievich, que é uma bielorrussa, que foi Nobel de Literatura em 2015. Então, é uma pessoa bastante competente também na área, mas, de novo, é baseado nos relatos de sobreviventes. Sobreviventes não são especialistas, não sabem detalhes, então as pessoas falam um pouquinho do que sentiram. E a gente sabe que a gente tem medo das coisas, acontecem coisas que a gente cria algumas ficções, né? E alguma coisa também aconteceu nesses relatos, tá? Então eu vou passar aqui, ela não está querendo passar, acho que eu tenho que clicar nela. Agora foi. Vou passar primeiro o trailer para vocês, para quem não viu, ver pelo menos o trailer, para quem já viu, rever um pouquinho. All of the good we did doesn't matter. What does matter is that to them, justice was done. See, a just world is a sane world. There was nothing sane about Chernobyl. I'm pleased to report that the situation in Chernobyl is stable. In terms of radiation, I'm told it's the equivalent of a chest X-ray. No, Chernobyl is on fire. And every atom of uranium is like a bullet, penetrating everything in its path. Metal, concrete, flesh. Now, Chernobyl holds over 3 trillion of these bullets. Some of them will not stop firing for 50,000 years. Tell me how to put it out. You are dealing with something that has never occurred on this planet before. Phone lines contain the spread of misinformation. What will happen to our boys? Pain is unimaginable. In 3 days to 3 weeks, you're dead. You can see him, and you cannot touch him. Do you understand? What happened on the night of the accident? Asking the right question will get you the truth. There is no truth. What happened then? What happened after? All of it. All of it. Madness. Bom, então vamos começar aqui a comentar. Mas antes de comentar sobre Chernobyl, queria falar de Fukushima, que é mais recente, né? Fukushima foi o maior acidente que ocorreu depois lá de Chernobyl, com
com essas centrais nucleares, né? E todo mundo ficou apavorado novamente. Só que em Fukushima, que ocorreu em março de 2011, não houve mortes ou casos de doença da radiação por causa do acidente. Houve apenas um indivíduo que foi mais exposto, que recebeu meio sievert, que é uma dose, né, que dá cerca de 1% de chance dele morrer de câncer nos próximos 30 anos, certo? Provavelmente ele vai ter outras coisas que ele vai morrer, não vai morrer de radiação. O aumento da chance de morte pela radiação é só 1% por causa dessa dose, tá? Eu vou evitar falar números muito complexos com unidades complexas aqui que as pessoas não têm conhecimento, justamente porque eu tenho um público aqui muito variado, tá? Então eu não vou entrar nesses detalhes, vai ser basicamente um bate-papo sobre as coisas que aconteceram. Quem tiver interesse, eu acho que durante a Semana Nuclear vão ter outras palestras, outros seminários falando de assuntos mais específicos, né? Esse aqui é mais uma divulgação mesmo. Então, mais de 100 mil pessoas foram retiradas das suas casas em Fukushima para garantir que essa dose realmente fosse baixa. Então, para ninguém receber. Só que isso fez com que 1.000 mortes ocorressem por causa dessa evacuação. Então, o medo causa muitas mortes, né? Então, mais de 1.000 mortes só para manter a evacuação. Então, o risco global da radiação de Fukushima é muito pequeno. E as consequências diretas para a saúde são que provavelmente ninguém vai morrer por causa da radiação, ou 1 ou 2 pessoas podem morrer nos próximos 30 anos. Tá? Então, pense em possibilidades, em chances de outras coisas que ocorrem na vida, quantos acidentes, quantos problemas a gente tem. Né? Bom, mas eu estou falando essas coisas, eu quero falar para vocês aqui porque que eu estou falando. Aqui, por exemplo, eu visitei Fukushima, isso aqui foi em 1º de dezembro de 2013, a gente estava num grupo de cientistas, todos aqui pesquisadores de dosimetria das radiações, pessoas que medem radiações. Eu estava entre eles, ali a gente está na frente do reator de Fukushima que explodiu, certo? A gente que não temos nada especial, só uma máscarazinha, hoje em dia está todo mundo usando máscara, né? A gente estava com uma máscara, a gente tinha proteção no pé para não carregar nada quando saísse, né? Então tira essa proteçãozinha do pé, mas entramos normalmente com as nossas roupas. Nesse dia a gente estava com dosímetros, que é um aparelhinho que mede, vocês vejam pendurado aí nas pessoas, tinha um crachazinho que tem um medidor de radiação. E realmente foi praticamente desprezível o aumento de dose, a gente ter passado aí algumas horas visitando Fukushima, tá? E toda vez ele não quer, acho que eu tenho que manter dentro aqui. Também fui a Hiroshima. Em Hiroshima já 2 vezes, fui uma vez no ano passado, a primeira vez que eu fui foi em dezembro de 2017. Hiroshima, hoje, é uma cidade com mais de 1 milhão de habitantes, 1.200.000 habitantes. Hiroshima foi onde aconteceu a primeira explosão de uma bomba nuclear. Então, era para ser um lugar, né, que todo mundo, se a radiação faz tanto mal, fica aí permanente, como muitas pessoas falam, nunca mais você pode usar. Como é que as pessoas estão nessa cidade? Só sobrou o Domo, né, que é esse prédio famoso lá. Eu estou aí na beira do rio. E é uma cidade maravilhosa, uma cidade incrível, funciona muito bem, tudo. E a dose ambiental está dentro dos padrões normais. Então, só para vocês terem ideia de como as coisas às vezes são exageradas, tá? Como é realmente o medo que faz as pessoas se afastarem de coisas ligadas à radiação. Tá? Bom, a minissérie Chernobyl, ela merece elogios, porque ela retrata realisticamente o lugar e a época. Foi muito bem feito. Um impacto emocional, quem assiste se sente no local, se sente emocionado, tanto que ela fez um sucesso tremendo, né? O roteiro e as cenas deram uma sensação realista daquela época da União Soviética, que estava em colapso. A negação da realidade, o que eles falavam, né? Escondendo a realidade, mentiras que foram divulgadas,
a absoluta ausência de uma cultura de segurança nuclear, tá? Os cenários perfeitos, a sala de controle, explosão da usina, tudo muito bem feitos, tá? Então, recomendo assistir. Mas a minissérie falha para os efeitos da radiação. O roteiro, como eu disse, foi um drama fictício histórico. Então, o diretor fez o filme baseado em um livro, em relatos de pessoas comuns que passaram pelo acidente, que viram ou que ouviram coisas, mas não falou com especialistas sobre radiação, sobre seus efeitos, sobre a saúde e meio ambiente, coisas extremamente importantes. Então, só o medo da radiação matou pessoas fora da área de Chernobyl. Então, todos os estudos que são feitos em epidemiologia, saúde, mostram que os efeitos da radiofobia, o medo da radiação na saúde mental a longo prazo, foram as únicas consequências significativas do acidente para a saúde pública fora da própria vizinhança de Chernobyl. Então, as pessoas ficaram com muito medo e trazem esse medo até hoje, né? E tanto que a série ainda fez essa coisa reacender. Bom, então vamos falar dos fatos de Chernobyl e comentando cada um, né? O que a série mostra e o que realmente é verdade. Então, a usina nuclear de Chernobyl, na minissérie, se parece com a real? Sim, isso é verdade. Então, se você olhar a reconstrução que eles fizeram, foi fantástica, tá? Então, aqui eu tenho uma foto do reator número 4, que explodiu, que foi um dos reatores que explodiu, né? Os outros continuaram funcionando normalmente. Durante um teste ele explodiu, né? Tem pessoas lá, mostra, são pessoas num período noturno com pouca experiência, né? Tudo isso é verdade. E um teste que não deveria ter sido realizado, tá? E aí a gente tem esse acidente com essa explosão horrorosa, né? Que causou muitos danos na região. Sobre os bombeiros, né? A gente tem aqui a foto do Vasily Ignatenko, que é um bombeiro retratado na minissérie, tem uma foto dele na vida real, né? Os bombeiros, quando eles chegam lá, eles falam do gosto de metal quando lutavam contra o incêndio. Isso é verdade, eles sentiram isso, tá? Alguns desses bombeiros, infelizmente, não tinham nem capacetes, alguns deles não tinham jaquetas, estavam de camiseta. Imagina você, até para um incêndio comum, né? Você não ter um equipamento de proteção individual, o EPI, que a gente chama na área, né? O EPI é fundamental para tudo que você vai fazer. Imagina os bombeiros, e tadinhos, eles não tinham nem o básico. Então, uma irresponsabilidade se você pensar com um profissional, né? A questão não foi a usina explodir, mas a responsabilidade com essas pessoas, tá? Um deles pegou um pedaço de grafite do reator, há um comentário de pessoas que viram, e alguns dos primeiros que responderam ficaram com a pele vermelha, né? Com essa aparência aí do Ignatenko tá nessa foto, né? Então, foi um efeito aí da radiação. Bom, aí algumas coisas que começam a falhar. Por exemplo, os homens tiveram contato direto com a radiação, começaram a sangrar pelo corpo, como aparece em algumas cenas, né? Isso não é verdade. Um dos exemplos é o Alexander Yuvchenko, que é o homem que segura a porta do reator na minissérie, faz o pessoal entrar, né? Tem 3 pessoas que entram lá para ver o reator, né? Ele aparece sangrando. A radiação, ela não faz isso, gente. Eles podem ter se machucado por outros problemas, não é da radiação, tá? Então, se você tem um prédio desabando, explodindo, você pode se machucar em outras coisas, tá? Então, qualquer prédio pode acontecer isso. O Yuvchenko, ele sofreu a síndrome aguda da radiação, que é esse SARS, né? Ele, 1 hora após a explosão, ele começou a vomitar, porque ataca várias partes do nosso corpo, e uma das partes mais sensíveis é essa parte do sistema digestivo, né? Onde você tem células que se reproduzem bastante. Então, nosso corpo, o que é mais sensível? É onde as células
se renovam com mais facilidade. Então, nossa pele, nossos olhos, essa parte interna onde segue o alimento, onde tem as fezes, isso é muito mais sensível à radiação do que músculo, do que o cérebro, tá? Então, essas coisas acabam sendo afetadas justamente por essa multiplicação dos danos. As células são danificadas pela radiação e se multiplicam danificadas. Então, ele começou a vomitar por causa do seu sistema gastrointestinal tá falhando aí por causa da dose alta que ele recebeu. No hospital, calculou-se que ele recebeu uma dose de um número aí que é 410 REM. Não vou falar o que é REM, mas posso dizer para vocês que uma dose letal, ou seja, uma dose que mata 50% das pessoas, ou seja, metade das pessoas, é de 400 REM. Então, ele tomou uma dose muito alta, com grande possibilidade de morrer. Tá? 50% das pessoas que tomam essa dose morrem. Então, a radiação, ela teve grandes efeitos debilitantes nele, mas ele não morreu, tá? Ele está vivo. Tá? Ele teve efeitos debilitantes, principalmente no braço esquerdo, onde ele encostou, lá onde tinha mais radiação, né? Ele sofreu várias operações com enxertos de pele, passou um ano no hospital, mas ele sobreviveu e, além disso, ele permaneceu a favor da energia nuclear. Tá? Ele declarou em 2004 à revista Forbes, né, que estava bem, estou bem com isso. Se você mantiver a segurança como sua prioridade número 1 em todos os estágios de planejamento e operação de uma planta nuclear, né, tudo bem. Então, uma pessoa que esteve lá, que sofreu tudo isso, continuou a favor da energia nuclear. Sobre o Valery Alexeyevich Legasov, né, que foi um principal personagem da série, né? Ele era o vice-diretor de trabalho científico no Instituto de Energia Atômica Kurchatov. Desculpa quem sabe russo, eu não sei russo, eu espero estar falando certo. Né? É difícil esses nomes, né? Então, ele era membro da Academia de Ciências e eles retratam ele como uma pessoa super pobre, miserável, uma casinha simples, não era isso. Ele tinha família, tá? Ele tinha filhos, ele não vivia naquela miséria, mesmo depois que foi rejeitado pelo Estado Soviético, porque falou dos problemas, né? Então, aquilo lá é fictício também. O suicídio dele realmente provocou mudanças drásticas na indústria nuclear soviética, em especial com o design das hastes, que foi o problema grande do reator, né? Aquelas hastes de controle que eram mal feitas, era um projeto mal feito e se sabia que era mal feito. E se insistiu naquilo porque achava que, não, tudo bem, vamos fazer assim que é mais econômico. Então, a gente não pode ignorar nada nessa cultura de segurança nuclear. Então, ninguém mais faz um reator como era feito aquele. Ninguém quer economizar, porque o gasto que teve aí, por exemplo, compensou todo a economia e passou, né? Então, economizar em segurança nuclear não é uma coisa boa, tá? Ele não era um especialista no tipo de reator, tá? Ele era um especialista em química inorgânica, tá? Ele foi um cientista famoso, tanto que ele tinha um cargo importante na época, né? Ele era um cientista e engenheiro físico-químico russo, tá? E foi muito versado na química de materiais radioativos, mas não era especialista desse tipo de reator. Então, na minissérie, isso também acaba sendo enfatizado porque ele convive com a tal da Ulana Komiuk, né, que vai orientando ele, às vezes, na direção certa, enquanto ele trabalha lá nos problemas de Chernobyl, senão ele cometia alguns erros. Então, ele realmente não era um especialista nessa área, tá? Ele foi chamado porque ele era o vice-diretor desse Instituto de Energia Atômica, Kurchatov, né? E por isso ele foi chamado para ajudar, para coordenar os trabalhos e amenizar as consequências do acidente. Tá?
Aparece também um estadista mais velho no filme que fala para conter a disseminação de informações incorretas, tá? E aí a pergunta é uma pessoa real? Essa pessoa não é real. Até porque essas informações de reuniões russas dificilmente apareceriam, né? A gente não teria esses detalhes, né? Então, na minissérie, esse político bolchevique diz aos homens na reunião de emergência: nós fechamos a cidade, ninguém sai, cortamos as linhas telefônicas, contém a disseminação de desinformação. É assim que evitamos que as pessoas minem os frutos do seu próprio trabalho. Isso tudo é fictício. Mas esse discurso foi feito na série porque está de acordo com a burocracia do discurso soviético da época. Então, para ilustrar o que eles faziam, tá? Como eles agiam, escondendo os fatos, né? Que é uma coisa terrível nessa área. Nessa área a gente tem que ser claro, direto, comunicar direito com as pessoas, dar informações corretas, tá? Então, não falar que não está acontecendo nada é péssimo. O que aconteceu em Fukushima, uma entrevista, uma pessoa falando que não estava acontecendo nada, estava tudo sob controle, e explodiu o prédio atrás durante a filmagem. Então, o povo no Japão ficou apavorado, né? Eles estão falando que está tudo certo, está explodindo ali. Então, comunicar corretamente nessa área é fundamental. Então, as pessoas ficavam com esse medo, não queriam falar, porque achavam que as pessoas iam ficar com medo. É errado. Tem que se falar tudo claramente, né, nessa área. Quantos trabalhadores e socorristas morreram imediatamente após o desastre de Chernobyl? Então, se você for nos relatórios, tem um relatório oficial das Nações Unidas, tem apenas 2 mortes de Chernobyl nas primeiras horas de explosão e nenhum deles foi por causa da radiação. Foi porque foi uma explosão, como uma bomba. Se explodir uma bomba, não precisa ter radiação para você morrer, né? Você morre porque o prédio desaba, cai uma coisa em cima de você, tem uma onda de choque forte. Então, 2 pessoas que morreram ali morreram por causa disso, tá? Um desses homens é esse rapaz que está na foto, né? Que é o Valery Kodemchuk, que era operador da bomba do turno noturno. Então, ele deve ter morrido instantaneamente ali na explosão e nunca conseguiram recuperar seu corpo, tá? 2 semanas depois, os primeiros respondentes e bombeiros começaram a morrer por causa da síndrome aguda da radiação, tá? Mas 80% dessas pessoas que trabalharam lá sobreviveram. Normalmente, na minissérie, parece que todo mundo morreu, né? Todo mundo que passou por ali morreu. E não é assim, tá? Então, dos primeiros que morreram, 2/3 tiveram problemas por causa do fogo. Bombeiros morrem quando estão trabalhando com incêndios muito grandes, né? Infelizmente, a gente teve casos aqui no nosso Pantanal agora, recente, de bombeiros combatendo incêndios e morrendo por causa disso. Então, existem pessoas que morreram também por causa do incêndio, tá? Então, essas queimaduras foram a causa de morte de 5 dos homens. E normalmente, vítimas de incêndio também têm problema na pele, a pele fica exposta. A nossa pele é o nosso defensor primário contra os agentes biológicos, né, que podem nos atacar aqui, esses micróbios nocivos. Então, quando você machuca a pele, queima a pele, você sucumbe por causa de infecção. Então, muitos deles também sofreram por causa dessas infecções, tá? E 6 pacientes que não sofreram queimaduras fatais na pele sobreviveram, por exemplo. Então, passaram por lá e, mesmo assim, sobreviveram. Tá? De novo, parece que todo mundo morreu, né? No filme parece que todo mundo morreu. Uma outra pergunta é: a radiação é realmente como uma bala, né? O Legasov no filme fala que a radiação é como uma bala. E Chernobyl é como 3 trilhões de balas no ar, água e comida, que não param de disparar por 50 mil anos. Até no trailer aparece, né, bem fazendo terror. Não é exatamente assim, né? Não é, se você encontrar a radiação, morreu, tomou um tiro, morreu. Não é assim, tá? Isso é um drama, né? Feito, as pessoas querem ficar emocionadas no filme, né?
Então, é um discurso feito para dramatizar e ligar os efeitos da radiação, lembrando uma guerra, como se fosse uma guerra. Tá? Muita gente liga usina nuclear a armas atômicas e a guerra. Não é assim. Tá? Um combustível nuclear que é usado por uma usina nuclear, a gente fala de enriquecimento. O que é enriquecimento? Existe um tipo de urânio, que é o urânio 235, que é o combustível nuclear. Ele serve para uma usina como serve para fazer uma bomba. Mas a quantidade que se usa na usina é muito pequenininha, da ordem de 2 a 3% perto do resto. Enquanto numa bomba você precisa de mais de 90%. Então é muito diferente, é muito difícil fazer isso. É uma alta tecnologia, é complicadíssimo fazer isso. Poucos países são detentores desse conhecimento do enriquecimento de urânio. Felizmente o Brasil sabe fazer isso, tá? Nós temos urânio natural, mas a gente tem que tirar e separar, porque vem um monte de coisa junto, né? O próprio urânio. Então essa separação isotópica, você tirar esse urânio 235 do meio do outro urânio, que é muito difícil, é o tal do enriquecimento de urânio. Tá? E, então, para fazer uma usina, eu preciso de 2 a 3%, uma bomba eu preciso de mais de 90%, e não funciona como uma bala. Tá? Se fosse uma bala a gente estava morto. Porque a gente está convivendo num mundo que tem radiação o tempo todo. Nós somos radiativos. Imagino que quase todo mundo come banana, alguns comem castanha do Pará, adoro castanha do Pará. A castanha do Pará é um dos alimentos mais radioativos do mundo. Mas a banana, por exemplo, tem potássio 40, que é um elemento radioativo também. A gente está num ambiente que tem radiação, tem material radioativo no próprio solo. A humanidade é o que é porque cresceu nesse ambiente. Nossa evolução da espécie passou por efeitos da radiação. Então, se a radiação fosse como balas que matassem as pessoas, a gente estava morto. E um astronauta que sai ainda da Terra, que sai do campo magnético que nos protege, que joga muita radiação fora da Terra, porque esse campo magnético impede que partículas carregadas entrem, elas são desviadas. Um astronauta que sai disso, imagina, morreria assim, né? Muitos raios cósmicos que estão aí fora da Terra. Então, todo mundo aí indo, viajando. Se a nave não explodir, ele vai e volta. Bem, tá? A gente tem exemplos de tantos astronautas aí que fizeram. E o nosso cotidiano aqui também. Então, não é exatamente como uma bala. Pode causar danos, mas não exatamente como ele fala. Tá? Tem a personagem Emily Watson, né, da atriz Emily Watson, essa Ulana Komiuk, que aparece muito importante no filme, mas não é verdadeiro, não é uma pessoa real. Então, o Legasov, na minissérie, aparece só colaborando com ela, não tinha outros cientistas. Imagina um acidente tão grave se ia ter 2 pessoas só falando, faz isso, faz aquilo. Ele tinha uma série de pessoas que estavam ajudando, dando sugestões para resolver os problemas. Tá? Então, o Legasov foi assistido por dezenas, centenas de cientistas que estavam trabalhando no problema de Chernobyl. Tá? A Komiuk foi feita um personagem fictício para representar todos esses indivíduos. Porque senão também o filme pode ficar complicado, muita gente. Já é um fato difícil de explicar, né? Porque tem muitos detalhes, então eles preferiram fazer com um cientista para ajudar. Tá? E essas ações que ela fez, como ter viajado para Chernobyl sem ser convidada, ou ser encarregada de investigar o acidente assim porque quis, também não é uma coisa que vai acontecer, né? Quando tem um acidente, qualquer um vai lá, um acidente desse tipo, né? Agora tem uma coisa boa disso, né? Aqui sou eu uma mulher, a Yasmin aí uma estudante de engenharia nuclear. Meninas, estudem a área nuclear, participem dessa coisa. A gente tem poucas mulheres nessas áreas duras, né, da STEM, que a gente fala, matemática, física, química, engenharias, principalmente engenharia nuclear.
São áreas interessantíssimas e a gente passa a vida inteira aprendendo que a gente tem que cuidar da cozinha ou fazer assim, ser enfermeira, professor. Eu sou professora, tá? Nada quando sou professora, mas eu sou física. Tem muitas coisas que a gente pode e deve fazer nessas áreas mais duras. E é muito bem-vindo, quanto mais mulher, melhor. Então, o gênero feminino da Komiuk é muito bem-vindo nesse filme, porque retrata também um histórico de treinamento de mulheres da União Soviética. E isso eles tinham de bom, eles agregavam muitas mulheres, tá? Então, a gente precisa aprender a fazer isso. Né? Outros cientistas que trabalharam no problema de Chernobyl, né, como Legasov e a Komiuk, eles se manifestaram também contra o relato oficial da União Soviética sobre os eventos, né, que falou que não, foi tentando minimizar, tentando falar que não houve tanto problema, e eles enfrentaram denúncias semelhantes à do Legasov, além de serem presos, tá? Só que eles não teriam sido tão desafiadores quanto aparecem esses dois personagens, o Legasov e a Komiuk, na minissérie. Ninguém desafiava o governo dessa forma. É muito difícil, a gente sabe que é muito difícil acontecer isso. Porque se você desafiar um governo autoritário, você não tem voz, né? É muito difícil. Então, eles, para continuarem podendo trabalhar, eles foram aos poucos tentando fazer isso, tá? Tem a história do feixe azul que foi disparado para o céu acima do reator aberto, né? Que o pessoal estava vendo aquelas luzes da cidade. Isso é verdade? Isso é verdade, tá? Só que a gente tem a luz Cherenkov nos reatores. Todo mundo fala a piscina de um reator nuclear é azul, né? E realmente é um azul lindo. Quem quiser visitar um reator de pesquisa, pode agendar e fazer visita. Eu estudei na USP, a USP tem, dentro da própria universidade, o Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares, o IPEN. O IPEN tem um reator de pesquisa e tem visitas agendadas, é só agendar escolas, eu acho que tem uma limitação da idade, acho que tem que ser maior de 18 anos para visitar. Quando é menor, eu não sei como é que faz, se pode ou não. Mas eu sei que adultos podem visitar e é muito legal, é muito interessante ver. E ela é azul porque essa luz, que recebe esse nome, luz Cherenkov, ela é observada nas piscinas porque tem uma radiação que se chama radiação beta, que são elétrons, que são muito rápidos, que são emitidos quando você tem radiação ali, e ele viaja muito rápido dentro da água. Nesse caso, dentro da água, ela viaja mais rápido do que a luz e provoca esse efeito, tá? Nada é mais rápido que a luz no vácuo, tá? Aqui é na água. E esse efeito é um efeito da radiação beta, dos elétrons irem muito rápido inicialmente e provocar esse efeito azul. Então, isso foi visto, mas não foi a única causa da luz. Claro, o feixe de luz que foi descrito pelas testemunhas era essencialmente ionização, ou seja, arrancando elétrons e aí os átomos se rearranjam e emitem luz, tá? Isso que a gente vê numa lâmpada fluorescente, por exemplo, é efeito de transições eletrônicas. Aqui a gente também causa com a radiação isso. Então tinha a radiação muito intensa que estava provocando esses efeitos, que parece ter sido muito bonito, tanto que as pessoas ficaram olhando, né? E aí essas pessoas que ficaram olhando no filme são representadas lá na ponte, né? Foram essa ponte ferroviária em Pripyat, e dá a entender no filme que todo mundo morreu, né? Todo mundo que ficou exposto ali morreu. Então essa ponte fica entre a cidade e a usina nuclear de Chernobyl e ganhou o apelido de Ponte da Morte, porque a mídia teria noticiado ao longo dos anos que todo mundo que foi ali morreu. Nananina, não, tá? Não, é outra coisa fictícia, tá? Então, eles receberam aí uma nuvem cinza radioativa que está soprando na sua direção, isso realmente é péssimo, ninguém tem que ficar olhando explosão nuclear, né? É óbvio que isso não foi bom para eles, mas na vida real, cada um foi afetado
dependendo de quanto tempo ficou ali do lado de fora observando e quanto resíduo radioativo estava realmente chegando neles. Então, existia alguma coisa que foi chegando neles e que podia fazer mal. Então, não é que as pessoas todas morreram, elas puderam ter sofrer alguns efeitos, mas não foi isso que aparece no filme, todo mundo morreu. Um resíduo radioativo te faz mal. Mas aqui a gente pode falar, por exemplo, de medicina nuclear. Quando se acredita que uma pessoa está com câncer, que está, por exemplo, com metástase, faz exame de medicina nuclear para ver onde a pessoa está com câncer. Você coloca o material radioativo que se espalha pelo corpo. Ué, se qualquer radiação faz a pessoa morrer, a pessoa morreria, então ninguém faria isso, né? Na verdade, a gente aguenta algumas doses. Então, na medicina nuclear, se avalia que o benefício de descobrir onde a pessoa tem câncer é maior do que o malefício que ela vai sofrer da radiação. Aqui não tinha nenhum benefício, que era só ver a coisa bonita, então as pessoas não deveriam ter ido ali, mas os efeitos com essas pessoas variaram muito de pessoa para pessoa, dependendo dessa quantidade que elas realmente receberam, tá? Se um metal radioativo derretido atingisse a água, lembra, tem uma hora que eles ficam muito perturbados com a água que estava embaixo da usina, né? E que o material foi derretendo, porque mesmo quando você freia os efeitos maiores, né? Que eles jogaram lá bastante boro naquela região, eles conseguiram diminuir isso, mas a radiação ela continua sendo emitida pelos materiais radioativos. Então, eles conseguiram frear o incêndio, diminuir a coisa pior, mas ainda tinha radiação. Numa usina, o resíduo radioativo, ele continua radioativo por bastante tempo. Esse problema foi o que aconteceu, por exemplo, em Fukushima. A usina ela desligou quando teve o terremoto. Quando ela desligou, porque a fissão ela ocorre por causa dos nêutrons que são jogados ali nos núcleos e quebram os núcleos. O núcleo, quando quebra, ele libera energia, esquenta a água vira vapor, gira uma turbina e essa turbina gera energia elétrica. Igual você faz uma usina hidroelétrica, você gira uma turbina, quando você queima carvão, esquenta água, você gira uma turbina. É isso que a gente quer fazer numa usina nuclear, a gente quer girar uma turbina. Então, a turbina é aquecida pela fissão nuclear. Só que eles conseguiram parar em Fukushima a usina na hora que teve o acidente. O terremoto, né? Teve o terremoto. Mas o material que fica na piscina, ele precisa ser resfriado. Porque ele tem radiação, ele vai esquentando. Se a gente não resfriar, aquilo vai derreter e pode causar problemas, como ocorreu em Fukushima. O que aconteceu em Fukushima? Quando a usina parou, ela não produzia mais energia, então ela não era alimentada ali, por causa de estar parado. Ela deveria receber energia de fora. Energia de fora viria por correntes transmitidas aí por como a gente recebe energia na nossa casa. Torres, né, com cabos. Só que por causa do terremoto ter sido tão forte, as torres caíram. Eu vi lá a torre ainda caída que deveria carregar energia para Fukushima. Então não tinha mais energia de fora. Existia um terceiro jeito de gerar energia, com geradores. Geradores que vão bombear a água para a piscina. Então a gente fica bombeando a água, porque a água vai esquentando, vai evaporando, você bota mais água. Então, você precisa da energia para isso. E aí, em Fukushima, o que aconteceu? Veio uma onda enorme e afogou, a tsunami afogou os geradores de energia e parou. E aí que eles tiveram problema, porque eles não tinham mais jeito de bombear a água. Em Angra, por exemplo, você tem um desnível entre o lugar onde está a água e as piscinas. Então, só pelo desnível, né, a água desce. Então, a gente nem precisa de energia se for o caso. Então, não aconteceria um acidente
desse mesmo tipo de Fukushima em Angra. Tá? Então, Fukushima foi mal planejado, era um projeto antigo, colocaram esses geradores em lugar baixo, acharam que nenhuma onda podia ser maior do que, acho que era 9 metros, que eles têm lá ainda um negócio para impedir ondas, só que já sabia que aquela região tinha tido tsunamis anteriores, muito antes, mas tinha tido tsunami com a altura maior que aquilo. Então, eles erraram nesse problema. Deveriam ter colocado os geradores em lugar mais alto ou feito coisas para impedir a tsunami tão alta chegar ali. E eu vi feito na porta, uma porta de aço imensa, a porta foi distorcida, uma coisa assim, a força da água ali foi tremenda. Então, foi uma série de problemas que acabaram criando o acidente de Fukushima, mas porque você não conseguia abastecer com água. E em Chernobyl, a gente não queria que essa água fosse atingida pelo metal radioativo, porque, de novo, ele não estava sendo resfriado e podia ter esse problema. Então, poderia ter desencadeado uma outra explosão e destruído toda a usina, porque tinha outros reatores ali. Então, era um problema muito grave, tá? Então, se o metal radioativo derretido atingisse essa água, teria desencadeado uma explosão de vapor que faria um dano maior ainda do que estava acontecendo. Então, teria sido uma situação muito ruim, mas ali no filme eles falam que o negócio ia contaminar tudo. Eu acho que eles exageram um pouco, tá? Então, tudo no filme é exagerado para a gente se emocionar, né? Os eventos que aconteceram no porão, dos caras indo lá e drenar a água, aqueles essencialmente aconteceu como na minissérie. Então, essa parte é bem retratada, bem legal, tá? Os 3 mergulhadores estão aqui nas fotos, né? São 3 mergulhadores que entraram para drenar os tanques do reator 4. Aí, em muitos lugares falam que eles morreram. A minissérie não diz isso, mas em muitos lugares se fala que eles morreram por causa do seu heroísmo. Não é verdade. A minissérie também retrata isso é bom, fala no final, tá? Eles realmente fizeram um trabalho incrivelmente heróico, você entrar ali naquele local sabendo da radiação, tá? Eles não morreram da síndrome aguda da radiação, como foi frequentemente relatado no passado. Mas eles também não se ofereceram daquela forma dramática, escolheram pessoas aleatórias para entrar, não foi. Essas pessoas faziam parte da equipe da fábrica e trabalhavam naquela área de estação, então eles conheciam razoavelmente ali e nunca receberam recompensa, nem foram aplaudidos pelo seu retorno bem-sucedido. E deveriam, né? Isso deveria ter sido. Tá? O líder daquele turno, o Boris Baranov, morreu de ataque cardíaco em 2005, então não foi de radiação, e os outros 2 parece que ainda estão vivos. Eu vi relatos recentes que eles estavam vivos, então acredito que ainda estejam vivos. Tá? Ninguém morreu por causa de ter ido fazer isso. Aparece uma coisa dramática sobre um helicóptero caindo quando estava jogando, né, areia ali na área, né, que eles foram fazer um trabalho para extinguir o incêndio, né? E o Legasov explica na minissérie para o Sherbina e para o piloto que se eles voarem sobre o reator, ou a radiação que vão ser expostos vão matar eles rapidamente, ou os componentes eletrônicos do helicóptero vão ser destruídos e ele cairá. Esses elementos eletrônicos podem ser afetados por radiação? Pode. Inclusive, aviões, a gente estuda efeito da radiação ambiente nesses componentes eletrônicos dos aviões que podem causar acidentes com aviões, pode acontecer, mas o acidente que acontece ali, que eles veem um helicóptero caindo, não é verdade naquele momento, não foi ali. Caiu um helicóptero, sim, lá, tem uma filmagem, tá? Mas isso aconteceu 5 meses depois,
e porque as hélices desse helicóptero atingiram uma corrente que estava pendurada num guindaste, então houve uma manobra infeliz do piloto e o helicóptero caiu, mas não teve nada a ver com a radiação. Tá? Aqui eu tenho filmes, deixa eu ver se eu passo esse filme do helicóptero. Acho que esse não tem som, né? Ele só mostra as imagens. Vendo o helicóptero verdadeiro, e aí, quando ele vai perto de uma corrente, olha lá, ele bateu e caiu. Essa é uma cena verdadeira, esse helicóptero aconteceu mesmo, tá? Aí vocês viram que ele bateu numa corrente, tá? Existe um fato engraçado no filme, a única coisa engraçada do filme são os mineiros, né, cavando lá tudo pelado. E aí eu falando, o pessoal trabalhou pelado. Disseram que não, que é um exagero também do filme, tá? E os mineiros não estavam se protegendo, estavam tirando toda a roupa, né? Apesar disso não ser bom para eles, por causa do calor infernal, imagina o calor que devia estar ali, tá? Mas diz que eles tiraram suas camisas, que não ficaram pelados daquele jeito, não, tá? Então, eles foram cavar sobre a plataforma para um trocador de calor, para que pudesse ser instalado ali embaixo para resfriar, né, o calor da lava. Mas parece que o que eles fizeram no final não foi necessário, não ocorreu o problema realmente, felizmente, tá? Então, mas essa parte também parece que eles não tiraram suas roupas, como foi mostrado no filme. Tá? Aí vamos uma coisa que choca mais, que é as histórias da esposa do bombeiro, né, da Ludmila Ignatenko, em que aparece que ela foi salva porque ela estava grávida e o filho, ainda não nascido, absorveu a radiação dela e por isso ela sobreviveu. Esse é um dos maiores absurdos dessa história, tá? Ela perdeu realmente um bebê nasceu 4 horas depois, morreu. O bebê aparentemente morreu de problemas cardíacos e hepáticos, tá? A minissérie decidiu assumir a posição da Ludmila, que está no livro também, de que o feto absorveu a radiação vinda do seu marido para salvá-la. Não existe isso, gente. A gente sofre, a radiação vem, bate, você não tem, você já teve o efeito e para o bebê. Acontece que o bebê estava na barriga dela. O bebê pode ter sofrido efeitos da radiação e, como eu falei para vocês, as células mais sensíveis são aquelas que se multiplicam mais rapidamente. Os bebês dentro da barriga estão crescendo, as células estão multiplicando muito rápido. Quanto mais jovem você é, mais radiosensível você é. O bebê na barriga dela era muito radiosensível. Ela pode ter sido exposta à radiação lá na cidade, em Pripyat, ou ainda por cuidar do marido sem tomar precauções necessárias, não usava luva, ficava... Ele também não estava radioativo, não, tá? Mas o contato com coisas radioativas ali pode ter causado danos no bebê. Mas o bebê não absorveu a radiação dela, ela ficou com a radiação dela. O efeito que é recebido em você, o efeito somático, é seu. Quando você vai fazer um raio-x, você toma radiação. Aquela radiação é em você, o efeito dano é em você e fica em você. Você não sai radioativo dali, tá? Então, e o marido também não estava tão radioativo quanto falam, porque ele tirou as roupas, as coisas mais radioativas que tinham nele, foi tirado no início, tá? Então, ele foi feita uma descontaminação externa e ele sofreu o efeito da radiação, mas ele sofreu o efeito porque ele ficou muito tempo em contato com a radiação, né? Mas ele realmente não estava radioativo como se fala, né? Uma coisa bastante impressionante do filme é ele definhando, né, com a síndrome aguda da radiação, o que vai acontecendo com ele. Isso é baseado no relato dessa esposa, e realmente ela viu acontecer. Então, isso é uma coisa que certamente é muito provável que tenha ocorrido como é retratado no filme, aquela coisa que ele
primeiro estava doente, depois ele melhora. É conhecido também esse efeito que antes de você ficar muito ruim com a radiação, você tem uma certa melhora e depois você definha completamente, tá? Então ela viu aquilo acontecendo, então provavelmente foi muito terrível. E isso impressionou tanto que os relatos são terríveis, né? Ele teria tido muito vômito, dores de cabeça, a pele teria descamado, né? E isso foi terrível. Imagina você ver uma pessoa querida acontecer por essas coisas, né? Agora, uma coisa que tem muito na internet, que se fala muito, né? E que é total mentira. Que Chernobyl causou defeitos de nascença. Aí põe criança com 2 pernas, com perna torta, com um braço sem braço, com a cabeça torta. Tem de tudo. Se você buscar no Google, você vai encontrar tudo. Você vai ficar preocupadíssimo com a radiação, tá? Mas isso tudo é Photoshop ou doenças e outras condições das quais as pessoas têm, mas alguns culpam Chernobyl, mas não tem nada a ver, não existe prova disso, tá? Efeitos genéticos são muito, muito pouco prováveis, tá? A gente provavelmente vai perder um bebê, por exemplo, não nascer, você fica infértil, mas o bebê nascer com 3 pernas, isso não, tá? Isso não vai acontecer. Muito pouco provável. Hoje em dia se sabe que isso não acontece. Então, não há evidências fortes de que Chernobyl levou a um aumento nesses defeitos de nascença. Tá? Infelizmente, por causa desse medo inicial, que ficou muito forte, as pessoas que viviam, as mulheres que viviam nas áreas sujeitas a baixos níveis de radiação de Chernobyl interromperam suas gestações. Cerca de 100 mil a 200 mil gestações foram interrompidas por pânico, puro pânico. Não teria acontecido nada, tá? Infelizmente, é uma coisa que aconteceu, que é o medo que gerou isso. Não há evidência convincente do aumento de risco de defeitos congênitos pela exposição à radiação nessas áreas contaminadas. Ainda voltando ao Ignatenko, né? Gente, a radiação ela não é contagiosa, tá? Como eu falei, a pessoa não foi irradiada e porque ela foi irradiada, você chega perto dela e vai sofrer efeito da radiação. Não é isso. Ela tem que estar radioativa, ela tem que ter uma quantidade muito grande de material radioativo nela para te expor, para você ser irradiado, e mesmo assim vai ser muito menos, porque ela realmente recebe, ela vai expor você. Mas essa coisa, você foi irradiado, então você vai fazer uma tomografia, você vai sair irradiando todo mundo? Não é isso. Não acontece isso. Agora, se você for fazer um exame de medicina nuclear, você vai sair um pouquinho radioativo, porque você recebe material radioativo em você. Então, você está contaminado, né, com material radioativo, tá? Você não foi irradiado. Um raio-x, você foi irradiado e não sai irradiando, tá? É a mesma coisa aqui. Os bombeiros, eles sofreram muito, mas eles não fizeram que as pessoas que conviviam com eles ficassem, fossem irradiadas, tá? Na série tem aquela história deles estarem dentro de um plástico, né? E provavelmente a impressão da mulher dele foi que aquilo era para proteger ela, então que ela não podia chegar perto, mas na verdade aquele plástico era para impedir infecção nele, porque a pele dele estava muito danificada, e como eu falei, a gente com a pele danificada, a gente sofre muito efeito dos micróbios ao redor. Então, aquele plástico era para proteger ele, coitadinho, e ela entrou lá, apesar que ele dificilmente ia sobreviver por causa das doses muito altas que recebeu, né? Mas ela entra e ela leva todos os micróbios ali para dentro. Era um negócio para impedir infecção dele, e ela foi uma ameaça para ele entrando ali, né? Então, muito cuidado com isso, porque o medo faz com que a gente tenha impressões muito incorretas, né?
Eles falam de robôs e rovers lunares para limpar os detritos radioativos no telhado. Isso foi usado de verdade? Sim, isso foi tentado. Então, tinha cerca de 700 toneladas de grafite radioativo que ficaram espalhadas ali ao redor da usina durante a explosão. Isso era muito radioativo e aquilo tinha que ser colocado de novo, de volta ali no núcleo para proteger, para não ficar tudo espalhado, né, irradiando, para ficar uma área mais segura. Então, eles usaram rovers soviéticos, tá, que trabalharam por cerca de 10 horas, mas sucumbiram à exposição à radiação. A quantidade de radiação fazia, como eu falei, os circuitos elétricos, essas coisas acabam falhando por causa de radiação. E ali a radiação era muito alta e realmente eles falharam, tá? Tem um documentário italiano, por exemplo, que destaca a falha do robô alemão, que eles também tentam usar um robô alemão, né, Chernobyl, e fala do uso subsequente dos 3.828 biorobôs. Né? Vamos falar dos biorobôs. Esses biorobôs, na verdade, eram pessoas, né, para limpar os detritos radioativos lá em cima, né, depois que os rovers falharam, isso aconteceu. Tinha essas pessoas. Eles chamavam de biorobô porque eles tinham uma tarefa muito bem específica, num tempo exatamente restrito, tipo 2 minutos, e lá e acabou. Então, era quase como um serviço de um robô, né? Faz essa tarefa, vai e volta. Então, eles faziam isso e recebiam aquela quantidade de radiação que era muito alta num tempo muito curto e paravam, vinha outro. Então, tinha aqueles uniformes de proteção feitos em casa, com lençóis de chumbo que eles usavam. Isso realmente aconteceu para proteger. Inclusive, aquele que eles usam, aparece aquele rapaz que vai exterminar os animais, né? Que quando ele chega, aí o cara dá para ele um para proteger os ovos, né? Eles tinham medo de ter doença depois no futuro e transmitisse para os filhos. Então, por isso que eles colocam aquilo lá. É claro que aquilo lá é uma coisa boa de proteção, o chumbo protege da radiação gama que poderia ter ali. Mas, como eu falei para vocês, até essa parte, os genitais não são tão sensíveis. A maior problemática com a gente são outras áreas sensíveis, tá? Mas eles usavam ali para proteger. E tem relatos de que alguns biorobôs decidiram retornar, não fizeram só uma vez, fizeram 2 e algumas vezes 3 vezes aquele serviço dos 2 minutinhos lá. Tem gente muito corajosa, né? Uma coisa que fala assim, o seriado todo é que o reator explodiu por causa de um vilão, né? Que é o Anatoly Dyatlov, que insistia em fazer um teste. Ele para ali como o vilão da história. O Dyatlov esperava mesmo uma promoção naquela época, mas eu acho que também é um exagero, ficção. O Dyatlov, ele era rígido, mas ele era um profissional de alto nível. Provavelmente foi uma série de erros que foi culminando naquela história, tá? Então, o desastre nuclear aconteceu porque tinha um sistema político errado, pessoas, homens e mulheres, um grupo de pessoas, várias vezes, que ignoraram as precauções que se deve ter, uma cultura de segurança nuclear, tá? Então, não existe um vilão ali. Tá? Também o Legasov aparece no julgamento expondo os fatos na minissérie, mas o Legasov não participou do julgamento, tá? A revisão que ele fez, detalhada das circunstâncias do acidente, foram entregues à Agência Internacional de Energia Atômica, revelou muito das descobertas completas, só que ele colocou a maior parte da culpa no erro humano acoplado com os reatores mal projetados. Então, ele não é aquele mártir que o filme faz parecer, tá? O julgamento durou várias semanas, teve muitas outras pessoas envolvidas que ficaram fora da série. Aquilo ali foi para facilitar o entendimento, né, do acidente. A explicação, inclusive, é muito boa. A explicação do que aconteceu no acidente é muito boa. E o que aconteceu com aqueles 3 homens que foram julgados pelo acidente? O Formin, ele teve um colapso mental até antes do julgamento, ele tentou até se matar, não conseguiu, tá?
Após a conclusão desse julgamento, o Brilkanov, o Dyatlov e o Formin foram condenados a 10 anos em um campo de trabalhos forçados. Só que nenhum cumpriu a pena completa, em partes por motivos de saúde. O Formin voltou a trabalhar em uma usina nuclear em Kalinin, na Rússia. O Dyatlov faleceu de uma doença relacionada à radiação em 95 e o Brilkanov foi libertado após cumprir apenas 5 anos da sua sentença. Então, tiveram sua sentença, mas, como eu falei, não teve um culpado, foi uma série de erros, né? Inclusive da política que se fazia, né? O Legasov, ele contrabandeou as gravações para fora do apartamento. É verdade isso, tá? Ele fez gravações, mas aquela cena de como ele compartilhou, ninguém sabe. Não sabe como chegou essas informações fora, tá? E aí foi feito ali no filme uma coisa para mostrar como que ele mandou o material para fora, escondido, mas não se sabe se foi daquele jeito, tá? E o suicídio dele, no aniversário de Chernobyl, foi a maneira de garantir que o governo e a comunidade científica finalmente escutassem suas preocupações. E ele também já estava numa situação, ele tinha muito efeito da radiação, a filha dele relata isso, que não tem nem filha no filme, né? Então tem uma série de fatos relacionados a isso aqui que não passam no filme, tá? Os reatores restantes foram consertados? Sim, depois de tudo isso, a União Soviética decidiu consertar e garantir que nunca mais acontecesse um acidente como Chernobyl. O Boris Sherbina morreu de efeitos da radiação? Sim, morreu aos 70 anos, provavelmente. Não existe nada dizendo que ocorreu, principalmente porque proibiram de falar que tinha morrido por causa de radiação, tá? Mas provavelmente deve ter sido isso, mas ele também já era um senhor de idade, tinha 70 anos, em 1990, né? Quantas pessoas foram deslocadas das suas casas como resultado? Cerca de 300 mil pessoas foram deslocadas das suas casas. 49 mil tiveram que sair de Pripyat, exatamente de Pripyat, e nunca mais puderam voltar, tá? E a cidade não vai estar adequada por 24 mil anos, então esqueçam nessa cidade. Foi feita uma cidade para onde foram deslocadas pessoas que quiseram, né? São 8 distritos, construída a 30 milhas a nordeste da fábrica de Chernobyl. Uma milha é 1,5 km, né? Então, hoje em dia se pode fazer tour em Chernobyl, tá? E na cidade de Pripyat, isso é verdade. Então dá para fazer passeios nas zonas de exclusão e depois da minissérie diz que teve um aumento de 40% de turismo na zona de exclusão. O povo gosta de coisas desafiadoras, né? Então, tem passeio sim. Tá? E fora tem muitos funcionários trabalhando lá, fazendo trabalhos de contenção, né? Tinha outros reatores que existiam lá, que funcionaram até 2000. Então, tem uma série de coisas que precisam de pessoas lá dentro. Então, muita gente ainda frequentou. Como quando eu fui em Fukushima, que tinha 40 mil pessoas trabalhando lá em Fukushima. O pessoal acha que não tem ninguém lá, né? Tá cheio de gente. Quantas pessoas morreram no desastre de Chernobyl? A propaganda antinuclear sempre fala que 250 mil pessoas morreram por tumores, né, por causa da radiação. O Instituto Russo de Segurança Nuclear indica 31 mortes diretamente no desastre, 3 no local e 28 algumas semanas depois. O povo, a estimativa do público geral, por exemplo, na Rússia, que foi 40 mil. Tá? Foram 31. Quantas pessoas morreram em Brumadinho? Tá, só para comparar com acidentes, tá? Brumadinho, acho que umas 300, né? Olha aqui, foi 31. Tá? Só para ver como a gente tem muito medo da radiação e às vezes não tem medo de minerar ferro ali, tá? Tem outros acidentes com minas de carvão. Quantos mineiros de carvão morrem? Mas continua se minerando carvão. Não só todo tipo de trabalho, quanta gente morre, mas a gente não tem medo. A gente tem medo de radiação. Tá? O número de mortes subsequentes a Chernobyl é calculado de 60 a 80 pessoas, enquanto o público fala 253 mil.
tá? Tudo mentira. É claro que é impossível saber exatamente quantos civis morreram em decorrência de câncer por explosão à radiação nessas áreas. Mas o número é significativamente menor do que a série faz acreditar e do que o povo comum acha. Por exemplo, a incidência anual de câncer infantil em tireoide, porque tem iodo radioativo e então o iodo vai parar na tireoide de quem estava ali e se alimentou com coisas que tinham esse iodo radioativo. E aí aumentou de 40 a cada 1 milhão de meninas e de 20 a cada 1 milhão de meninos, em comparação para meio casos para 1 milhão antes do acidente. Então, de meio aumentou para 40 e de meio aumentou para 20, né, dependendo de menino e menina. Não é essa coisa. E isso é incidência de câncer, não quer dizer que eles morreram, tá? Incidência de câncer. Então, quantas pessoas tiveram câncer de tireoide realmente por causa do desastre de Chernobyl? Pessoas que tinham menos de 18 anos ali na época. 20 mil desenvolveram câncer de tireoide nessa região, na região, né, que foi mais afetada. A ONU observou que apenas 25%, cerca de 5 mil casos, realmente podem ser atribuídos a essa quantidade a mais por causa da radiação. O resto, os outros 15 mil, é porque teria câncer mesmo. Imagina nessa área, eles estavam buscando câncer de tireoide e fizeram mais investigação. Se descobriu mais câncer porque se faz mais investigação, né? Então, só 5 mil casos foram atribuídos a mais por causa da radiação. E experiências na Polônia, logo tomou rédeas da situação. Deu pastilhas, lembra que tinha uma pastilha que a cientista lá dá para uma secretária, fala, toma isso aí? Aquilo é para saturar de iodo, porque aí se você pega o iodo radioativo, ele não para na tireoide. Então ela tomou o iodo e aí não vai acumular iodo radioativo na tireoide. Então, na Polônia fizeram isso, só que na parte soviética não fizeram. Então, na parte soviética teve muito mais gente com câncer de tireoide do que na parte da Polônia. E isso diz claramente que educação e informação são essenciais em proteção radiológica, tá? O câncer de tireoide, ele ainda tem uma taxa de mortalidade muito baixa, então cerca de 1% daqueles 5 mil, cerca de 50 a 160 pessoas vão morrer de câncer por causa de Chernobyl, câncer de tireoide. Então, não é aqueles números absurdos que a gente acha, mais 250 mil, 300 mil pessoas, como muita gente fala, tá bom? Então, houve um aumento dramático de câncer na Ucrânia? Não, tá? Isso é o que é dito no final da minissérie, mas a OMS diz que não é verdade, tá? Se houve um aumento de mortes por câncer, será da ordem de 0,6% a mais das mortes por câncer esperadas nessa população por causa das outras causas. Então, e por que essa minissérie, então, é tão enganosa quando se trata da verdade sobre Chernobyl, né? Lá no final do filme, o Legasov fala, onde antes eu temia o custo da verdade, só pergunto, qual é o custo das mentiras? Infelizmente, a minissérie também não procurou pessoas sérias para falar sobre esse assunto. Então, eles também causam danos por causa de mentiras, por causa de relatos de pessoas que não sabiam o que era e falam. Então, causa um dano muito grande. É sensacionalismo, exatamente contra a energia nuclear. Tá? Eu estou me estendendo demais, né, Yasmin? Eu tinha aqui algumas coisas ainda para mostrar, mas eu acho que eu não vou nem conseguir. Só falar um pouquinho sobre risco aceitável, mas 5 minutinhos eu termino. Risco aceitável, né? Como é que a gente sabe que é aceitável? Quando a gente compara com outras atividades. Então, se você é alpinista, qual é o risco de morte anual? Então, quanto é se expor a uma certa dose de radiação? É assim que os profissionais da radiação, que faz proteção radiológica, trabalha comparando, falando que é um risco aceitável, trabalhar, ir lá fazer. Eu trabalho com radiação, eu me exponho à radiação. Qual é o risco que eu tenho? Então, eu comparo com os outros e a gente fala que quando é aceitável ou não.
tá? Então a gente compara isso. Hein? Só que a percepção de risco dos especialistas e do público é muito diferente. Então, os especialistas, aqui eu tenho uma tabela onde, por exemplo, exposição a campos eletromagnéticos. O risco, os especialistas dizem que é baixo, e qual a atitude? Requer investigação, a gente acha que precisa investigar mais. O público é inconsciente, nem sabe sobre isso. Então, você usa seu celular, né? E isso é campo eletromagnético, tá? Se a gente falar que tem risco, aí começa uma ansiedade, um desespero, né? Não vou usar mais. Não é? Então, tem gente que não quer mais usar celular. Parece que é a pior coisa do mundo, meu Deus. Então, a sensação que te faz mal, né? E radiação de alimentos. Gente, o risco é baixíssimo. Nós, profissionais, aceitamos e achamos ótimo, porque o alimento vai durar muito mais, vai ter muito menos bichinho, coisas que vão causar danos às pessoas. O público acha que é alto, fica inquieto, com desconforto, se vai comer um alimento que foi radiado, acha que está radioativo. A radiação não vai fazer o material ficar radioativo. A fruta vai vir muito mais limpa, tá? Inclusive sem Covid, tá? Inclusive sem Covid. As armas nucleares, por exemplo, as pessoas, os especialistas, acham que é um risco moderado a extremo. Tem certa tolerância porque os governos querem usar, tá? E o público acha que o risco é extremo, mas também tem tolerância. Os países que têm arma, tá? Agora, o problema está nas usinas nucleares. Os especialistas dizem que o risco é baixo a moderado, tem aceitação, mas o público fala que é um risco extremo e não aceita. E a gente tem o problema gravíssimo de não poder usar isso. Eu vou pular esse aqui, tá? Então, por que as pessoas têm tal medo da radiação? Sempre se junta com bomba, né? A explosão de Chernobyl fala que foi uma bomba. Não é, gente. Por favor, não se conecte com armas nucleares, tá? A radiação é um bem maravilhoso. A gente usa para muita coisa. E se vocês são educados, aprendem, o medo e a ansiedade vão embora. O conhecimento faz você confiar. Conhecimento é muito importante nessa área, tá? Principalmente se a gente pensar em aquecimento global. As cidades estão, por exemplo, muito poluídas e o pessoal fala, vamos usar carro elétrico, né? Vai tirar a poluição da cidade. Gente, de onde vem a energia que você vai abastecer seu carro? Você tem que produzir energia, né? E aí você faz o quê? Aí o povo queima carvão e gás, que são os piores aí do efeito estufa. Aí outros vêm e falam, não, mas usa solar e vento. Gente, não dá para produzir energia suficiente com isso ainda. E eles têm muitos outros problemas. Eles também produzem gases de efeito de estufa. Como? Por exemplo, como é que eu faço o painel solar? E depois esse resíduo? E como é que eu faço a mineração? E as pessoas não vão morrer nesses processos também? Sabe? A gente só associa medo ao nuclear. Tá? As outras todas têm problema. E a gente está queimando cada vez mais carvão e gás para fazer energia, porque a gente quer energia elétrica. Quem vai ficar aí sem seu computador, sem seu celular, né? E agora com os tais carros elétricos, de onde vai vir? Então, a queima do gás carbônico está mudando o clima do mundo, a gente está vendo isso, está terrível, e a poluição mata milhões de pessoas a cada ano. Então, essas mudanças climáticas, a gente não vai morrer por causa de radiação, a gente vai morrer só por causa de mudança climática e morrer aos montes, né? Que é o que a gente está causando nesse mundo. Vamos mudar isso, tá? Fora as inundações, porque a gente vai aquecer o planeta, as calotas estão derretendo, vai ter inundações toda a costa, o Brasil que vive na costa, imagina os Estados Unidos, Europa, tudo costa, tudo isso vai ser inundado em breve. Então, vamos diminuir a queima aí de carvão, vamos ser a favor da energia nuclear. O pessoal, mas e os rejeitos? Gente, a gente controla todos os rejeitos. Me diz qual a indústria que controla os seus rejeitos, como a indústria nuclear. Fora que a quantidade de rejeito de uma usina é uma coisa insignificante perto das outras indústrias que produzem energia. Tá? Por exemplo, painéis solares produzem 300 vezes mais resíduos do que os reatores nucleares produzem para gerar a energia necessária. Tá?
e ocupam espaço. Você vai fazer muita energia, você precisa de áreas enormes com painéis solares. E você vai plantar onde? Porque vai estar tudo cheio de painel solar para produzir energia. Aí você não planta, né? Não precisa comer. Entendeu? A coisa não come, só tem energia. Então, tem que ter bom senso, tem que ter bom senso, Vai tá? viver de luz, que não uma planta. Exatamente. A gente tem que ter equilíbrio. Eu não sou contra solar, não sou contra vento, não sou, né, a energia eólica, não sou contra nenhum. Acho que tem que ter todas. Mas a gente tem que investir na nuclear. Ela é maravilhosa, pode ajudar muito nesse sistema de energias que a gente tem, né? Então, como fazer um sistema energético melhor? Então, você tem que parar e pensar o que é melhor. Melhor pode significar muitas coisas. Mais barato, menos ambientalmente destrutivo, mais rentável, mais seguro, mais democrático. E muito cuidado, há uma forte ligação entre quem tem energia, o poder sobre a energia, os conflitos, as guerras, certo? Então, o símbolo da radiação é para ser respeitado e não temido, e eu agradeço pela atenção. Desculpa ter me alongado tanto. Não, tá no horário ainda, deu certinho. Tem perguntas aí? Esse que eu queria perguntar, gente, se vocês tiverem perguntas, vocês podem soltar no chat e que a Suzana tá aqui disposta a responder. Yasmin lê para mim, né? Porque eu não estou nem vendo Sim, o chat. sim. Tem gente agradecendo que ficou muito feliz por ter conseguido participar. Eu acabei de ver meu e-mail aqui, tá faltando acadêmico, tá faltando o O ali, tá? Quem quiser mandar e-mail para mim também é só souza@academico.ufs.br. Acho que ele estava no inglês e cortou o O quando eu... Queria te perguntar se você tem LinkedIn, né? Se puder passar também. Tem o LinkedIn, e agora eu não sei, procura Suzana Lalique. Suzana Lalique, Suzana de Souza Lalique. Na verdade é Lalit, mas já virou Lalique no Brasil, né? Muita gente agradecendo a palestra. Aprenderam alguma coisa? Foi Dúvidas de legal, muita gente? gente. Bom. Eu acho que eu vou interromper aqui o compartilhamento, né? Pode parar, não tem problema não. Certo. Eu vejo as pessoas. Eu acho que se alguém quiser fazer pergunta até falando, Sim, podem abrir o chat se quiserem. Ou o microfone. Se quiserem comentar alguma coisa. A Letícia está perguntando aí se vai ficar gravada, né? Eu estou gravando, eu estou esperando, caso tenha alguma pergunta ou não, eu vou interromper a gravação. E depois eu não sei onde vai ficar disponibilizado, vai ficar no site do evento? Como... Eu estou gravando, né? Eu vou encerrar a gravação e vou entregar para os responsáveis, aí eu não sei. Mas provavelmente eles vão deixar no site, eu acho. Uhum. Tem aí algumas perguntas. Quer ver? Deixa eu olhar aqui. Tá, a Eliane está perguntando se os resíduos da energia solar que se refere são para a fabricação dos painéis. Você tem que fabricar os painéis e os próprios painéis eles têm uma durabilidade, né, de 25 anos. Depois, o que você faz com isso? Ainda não tem solução, tá? É uma coisa que você tem que trabalhar. Como os resíduos radioativos também, a gente não faz toda a fissão do material que pode ser fissionado. Então, atualmente não se usa aquilo lá todo, porque vai ter um gasto maior do que gerar energia, acaba ficando mais caro. Mas não é que aquilo é lixo, aquilo lá tem uso, ele pode ser usado no futuro como combustível. Então, ele deve ser armazenado, né? Então, o nosso lixo radioativo não é lixo. É combustível do futuro. A Júlia tem duas perguntas aqui. Ela está perguntando o que você pode dizer a respeito da questão do tempo que demora para a recuperação da Terra irradiada. Não é irradiada, mas contaminada, né? Que demora muito, a gente falou lá, 24 mil anos, Chernobyl,
é um problema, mas tem áreas, por exemplo, em volta de Fukushima, que já poderia ter gente morando e as pessoas, por causa do medo, não voltam. Então, muito tem a ver com medo, porque tem a radiação ambiental nos locais e está dentro do risco aceitável, gente. Então, depende disso. Ela também está perguntando por que, por mais que seja uma energia melhor em comparação a outras, não é um risco muito grande em caso de acidentes como Chernobyl. Não, porque todos têm risco, como falei, a gente avalia os riscos de todas as atividades. Ela não tem mais risco, é a impressão das pessoas. Eu mostrei exatamente que as pessoas têm essa impressão de que é uma atividade muito mais arriscada, mas não é, não é, não é. A chance de acidente é muito, muito pequena. E cada um dos acidentes, cada problema que teve, é uma área que a gente se preocupa muito. Então, se modifica para nunca mais ter aquele tipo de acidente. Então, nada como Chernobyl vai acontecer, tá bom? Não se preocupe. Mesmo que falei, o de Fukushima foi muito menor o impacto. Tem uma região lá que é mantida por segurança, mas já tem áreas que as pessoas tinham saído inicialmente e já podem voltar. Não é dessa forma. É muito mais um medo intrínseco das pessoas ligando a uma bomba do que realmente tem, tá? Tem a Carol, também Carolina, que perguntou que ela ficou em dúvida a respeito dos carros elétricos e se seria uma possível solução. O carro elétrico é uma possível solução desde que a geração de energia seja limpa. Você tira o carro que está queimando a gasolina lá na cidade, mas faz uma fábrica com carvão queimando lá. Só não está ali na cidade, vai estar em outro lugar. Você está queimando carvão do mesmo jeito e ainda para um carro menos eficiente, o tipo de eficiência ainda elétrica é muito baixa, né? Então, pode melhorar, isso pode melhorar, mas você vai ter que queimar carvão em outro lugar, ou gás, ou qualquer combustível emissor de CO2. E quais são as formas alternativas de produção de energia que gera energia suficiente para isso? A hidrelétrica, a gente já está no limite, e a nuclear. Solar, vento ainda não são tão eficientes, a gente não consegue ainda tanto. E como eu falei, faz solar, põe tudo painel e não come mais, porque você precisa de áreas gigantescas, tá? Sim. Então, tem que pensar isso. Não é a solução. As energias limpas, além de ter problemas, ainda tem esse tipo de problema, de ocupar muita área. A gente tem que ter outras coisas, né? Tem que ter outras atividades. Temos aqui pergunta da Júlia, o porquê desse acidente em Chernobyl tomou essa proporção? Porque foi tudo mal feito, né? Eles não respeitaram as regras. A política é sempre um problema se ela não é bem feita. E ali era uma política muito, muito mal feita, né? Ninguém estava respeitando as condições de segurança, achavam que podemos fazer o que quiser, estamos acima do bem e do mal. Então tinha toda essa história. Então, e o reator era feito de uma forma para economizar, mas errada. E eles sabiam disso. Eles sabiam. Mas estamos acima do bem e do mal, nada vai acontecer. Quando aconteceu tudo aquilo horroroso, né? Tem uma pergunta aqui da Eliane, muito boa. Ela está perguntando: os sistemas de armazenamento dos resíduos ditos provisórios em Angra foram questionados pelo MPF. Se você entende esse motivo. Olha, eu não sei muito detalhe desse questionamento, mas acredito que ali está provisório justamente porque você não consegue fazer um definitivo, porque ninguém quer o definitivo, porque tem medo dos repositórios definitivos, né? Sempre tem essa história, vamos fazer aqui, aí um prefeito, um governador não quer por causa da política, porque as pessoas são contra, aí falam que aquilo vai contaminar ali, ninguém quer, então é tudo política. Mas eles estão ali, estão muito bem guardados, não tem nenhum problema ali em Angra, tá? Eu já visitei Angra também em 2010,
tudo funciona muito bem. Nós somos modelo. Tem gente que vem aprender com o Brasil como a gente faz, como a gente gera energia, apesar de a gente ter só 2 usinas em funcionamento, mas a gente é muito capaz, viu? Sempre tem essa coisa, a gente se acha menos que os estrangeiros, né? O brasileiro também tem muita competência, viu, gente? Nessa área nós temos muita gente competente. E, infelizmente, o povo envelheceu e houve um retardo aí para entrar gente jovem como a Yasmin, que, se Deus quiser, vai entrar logo. Sim, Né? espero. E aí muita gente envelheceu e ficou uma lacuna aí de pessoas capacitadas para a área. Então, uma área, inclusive, muito boa aí para os jovens, gente. Uma Venham área em para a área nuclear. ascensão, né? As pessoas estão conhecendo melhor agora, estão entrando agora. Antes só tinha o FRJ, agora vai ter a USP, né, disponibilizando o curso. Muito bom mesmo. Tem gente falando aqui no chat, lembrar agora a USP. Também tem. A USP, acho que é a partir do próximo ano, né? Parece que 2021.1, né? Vai ter a primeira. Muito bem, muito legal. As pessoas ali em São Paulo, como eu, por exemplo, faziam as graduações em outras áreas, né? E depois se especializavam, por exemplo. Geralmente se formava em física, né? E fazia. Ou engenharias depois faziam algumas especializações no IPEM e tudo mais, e trabalhar nessa área, né? Sim. Olha lá, propaganda, inscrição vestibular da Sim, USP. estou vendo. 23 de outubro, FUVEST. Alguém tem mais alguma pergunta? Façam, realmente. Você faz na UFRJ, né? Isso. É um curso bom? Você gosta? Sim. Aprendendo bastante, né? Não é fácil como qualquer outro curso, né? Mas a gente está aí insistindo. Olha, gente, olha que menina linda estudando engenharia nuclear, tá vendo? Não precisa ser homem, não precisa ser velha, feia. Pode ser uma menina linda para fazer esse curso também. Então, meninas, meninos, venham fazer essa área que é muito legal, muito bacana e tem tanta aplicação. Aqui eu falei de engenharia nuclear, mas a gente tem as áreas médicas, né? Muita coisa muito bacana. Aqui tem uma pergunta, a Natália está agradecendo e ela queria. Deixa eu ler aqui para você. Ela fala que sabe que esse não é o foco da palestra, mas gostaria de saber da parte específica do acidente, por exemplo, os efeitos dos venenos. Você acha que isso foi o pontapé inicial que desencadeou aquela cascata de eventos, levando até o acidente? De venenos, não entendo. Eu As também não pessoas entendi. dizem que ficaram envenenadas por causa da radiação, né? Como eu falei, o acidente, os eventos ocorreram por causa de uma política de Estado de ignorar a segurança nuclear. Fizeram os reatores com problemas e as pessoas que trabalhavam também falharam nos quesitos de segurança, fizeram um teste que não deveria ser feito, fizeram tudo errado, né? Um horário que não deveria, à noite, as pessoas cansadas, um teste que precisava de especialistas, fizeram com gente mais jovem, tudo aquilo lá que é até mostrado no filme é verdadeiro. Então, é tudo totalmente contra o que a gente tem que fazer, a política de segurança nuclear. Então, o que desencadeou foi a política, não foi nada. Essa coisa do veneno que elas falam, é o envenenamento. Você fala do veneno, acho que talvez ela está falando do envenenamento no núcleo. Eu acho que é a explicação Ela do acabou envenenamento no núcleo. de Né? comentar aqui, ela diz dos efeitos do xenônio. Aquela explicação é certa, aquela explicação deu certo, tá tudo direitinho. É exatamente aquilo lá mesmo. A explicação de por que explodiu, né, que o Legasov faz no final, aquilo lá é muito bem feito, inclusive muito didático, né? Porque é um negócio às vezes difícil de explicar. E ele explica de uma forma muito didática ali, e realmente é daquela forma, sim. Foi aquilo que fez. Então, é o envenenamento do núcleo, né?
Então, eu acho que é isso. Não tem mais nenhuma outra pergunta. Agradeço a presença de todos que se disponibilizaram a participar. A presença da Suzana, principalmente, está aqui apresentando. E tem alguém pedindo indicação de livros. Livros, eu não sei se é livros de divulgação. Eu tenho o livro da própria história, né? Da Svetlana. Tem livros sobre a área. Aqui. Olha, é difícil indicar, assim, porque tem que saber qual o nível que você sabe. Existe uma série de livros, de coisas que você tem que entender. Agora, de divulgação, eu vou buscar aqui, se você quiser mandar um e-mail para mim, manda um e-mail, que aí eu vou procurar alguma coisa mais de divulgação e saber o seu nível de conhecimento para ir buscar informações. Normalmente, as informações que eu busco não vieram de livros, mas de artigos científicos, né? Muita coisa em inglês. Então, quem sabe se você sabe ler inglês. Para quem tiver interesse na área também, nós temos a seção estudantil da Engenharia Nuclear, que é uma seção da UFRJ que nós, alunos da engenharia, fazemos. E lá tem bastante informações, caso vocês queiram conhecer mais sobre a área, descobrir outros assuntos. E também, mês que vem, vai ter a Semana da Engenharia Nuclear, disponível ao público para quem tiver interesse em conhecer mais. Eu digo que as nossas redes sociais é @cemnuclear no Instagram, e é o mesmo nome para o Facebook, para quem tiver interesse. Eu vou digitar aqui no chat. Cuidado com o livro da Svetlana, né, que é o livro da história, né, que é um livro que é baseado em relatos das pessoas. Vai estar de novo, vai estar falando como foi na minissérie, né? Não é de especialistas, mas é um livro muito bacana, a história é muito interessante. Bem escrito, né? Ele escreve muito bem, tanto foi Prêmio Nobel de Literatura. Quem tiver interesse, tá aí o Instagram, você vai lá, vai ver bastante sobre a área. É uma iniciativa nossa, dos estudantes, então espero que gostem. Tem mais uma pergunta aí da Júlia, fosse para esperar. Essa pergunta e a próxima eu fecho a gravação. Tem alguém que está no último semestre de Direito da Unipampa. Olha só, completamente fora. Espero que tenha entendido aí, Janaína. Porque eu tentei fazer numa linguagem que todo mundo entendesse, né? Não é fácil falar dessa área sem fazer uma conta. Mas tentei fazer sem fazer uma continha. Tá aqui, a Júlia está perguntando se a radiação de Chernobyl realmente não desencadeou malformações nos bebês. Não, gente. Porque eu falei, o efeito genético concluíram que ele é desprezível, não existe. O que acontece é que você pode ficar estéril dependendo da dose que você recebe. Eu, mulher, né, Yasmin, por exemplo, se for trabalhar e receber uma dose muito alta, a gente pode ficar até estéril. Um homem também pode ficar estéril. Mas o que acontece é que não nasce o bebê. Se os óvulos foram danificados, dificilmente seu óvulo vai ser danificado, o espermatozoide vai ser danificado para que nasça um bebê com problema. Agora, os bebês que estão já na barriga, já estão formando, eles podem sofrer com a radiação. Então, se a criança já está, ela sofre efeito que a gente diz que é somático, efeito em você mesmo. Então, o bebê está ali, ele pode sofrer, se está na barriga. Uma mulher grávida, por exemplo, ela não deve fazer um raio-x, a não ser que seja muito necessário. Porque tem um bebê em formação e as célulazinhas dele estão tudo em multiplicação muito grande. Então, uma danificação numa célula multiplica aquela célula com defeito e pode causar um defeito nesse bebê que nascer. Mas não um bebê que ainda não foi formado, tá? Ele tem que estar na barriga da mãe ali para sofrer esse efeito, tá? É isso. Então, é isso. Boa tarde a todos. Obrigada pela presença. Obrigado, professora. Obrigado, Yasmin. Maravilha. Nada. Obrigada, gente. Espero que vocês tenham realmente gostado e aprendido e que passem a
a Maia, essa área. É uma área muito importante, muito boa, tá bom? Quanto mais gente interessada, melhor. Mais Exato. visibilidade. Tchau, gente.